muito legal, né? Entendeu? É muita história interessante. Igual o mercado em construção é do meu amigo Dene, né? Que a gente se conhece desde criança, desde bebê. O meu pai, o pai dele, a mãe dele, eram amigos assim, eu acho que até antes de se casarem. Então eu convivi com o Dene a vida toda, o Dene, os irmãos. E agora a gente, em 2020, volta a se falar dentro da mesma proposta, né? Que é de... Chegou a trabalhar comigo aqui um pouco, conheceu o mercado também, e voltamos a falar depois de sei lá quantos anos, né? Muito Agora, legal. falando em Dênio Lage, com esse mercado, né, em construção, agora como é que você vê isso agora? Você está dentro do mercado em construção, com a direção, supervisão e essa ideologia do Dênio Lage, aquele seu amigo de infância. Me surpreende porque assim, a gente fica muitos anos sem ver a pessoa, né? E me surpreendeu positivamente depois que eu reencontrei. E a experiência que ele tem, né, no ramo de comunicação. Eu sou formado em publicidade, então a gente acaba entendendo um pouco. E percebe que ele tem um dom, sabe fazer, ele e corre atrás e as coisas acontecem. Diferente de muitos que às vezes tem muitas ideias e tudo, mas não consegue fazer. Ele está conseguindo. Ele fez alguns vídeos pra gente, criou o canal e vai estourar. Eu tenho certeza que ele vai estourar. Ó, tem uma pergunta que não quer calar, viu, aqui no mercado em construção. Qual de vocês dois é o mais tímido? Você ou o Dênio? Não sei, eu acho que o menor dá pra saber. O menor a gente consegue saber, agora o tímido... O tímido é difícil. Agora, voltando aqui um pouquinho na locação, eu queria saber uma coisa. Você tem parceria, falando de locação, a gente poderia falar um pouquinho também sobre a parceria Cofermeta. Eu até comentei com vocês, né? A parceria... A manutenção, ela proporciona algumas coisas interessantes. Por exemplo, a Cofermeta, uma grande loja, não só em Betim, uma grande loja tem mais de uma cidade. Às vezes eles vendem uma mercadoria lá e chega a dar problema, a gente é o apoio deles. Esses dias mesmo, venderam uma betoneira CSM, a gente é assistente técnico CSM. Não era um defeito assim, até mesmo para acionar a garantia, mas a gente acionou, deu o apoio para a Cofermeta e para o cliente da Cofermeta, conseguimos a garantia na mercadoria, entregamos para o cliente e fizemos uma entrega técnica para o cliente. Como que usava a betoneira, como é que lubrificava, e acaba que diminui um pouco o estresse da loja, da Cofermeta. Porque quando o cliente compra, ele joga toda aquela responsabilidade em cima do lojista, do empresário. Mas não é. Cada um tem um papel dentro do processo. O fabricante fabrica, o lojista vende e o usuário usa. Cada um tem que fazer o seu papel bem feito. Não tem como. Se o camarada ele não soube usar, não leu o manual, ele não pode cobrar do lojista. E acontece muito. E a gente entra com esse apoio. Fala assim, não, você leu o manual? Não lê, ninguém lê o manual. A gente mesmo, na ansiedade de compra um celular, compra qualquer coisa, a gente não lê. Então, a ferramenta, ela parece tão simples de operar. Por exemplo, essa ferramenta aqui, que ferramenta? Essa aqui é uma Makita? Pois é, tá vendo? Foi bom você ter falado que isso aqui é uma Makita. No senso comum, isso é uma Makita. Certo. Mas não é uma Makita, isso aqui é uma serra mármore, da marca Makita. Ah. Então, o que acontece? Às vezes a gente vai numa obra, vai explicar alguma coisa pro profissional, pro pedreiro, todo mundo chama isso aqui de Makita, mas não é uma serra mármore. Isso aqui é uma serra mármore, isso aqui é uma serra circular. E isso aqui é uma esmeriladeira. Dependendo do cliente, ele vai pegar qualquer uma dessas para fazer todo o serviço de corte. Mas não é. Essa aqui, ela é usada para cortar ferro. Essa aqui é usada para cortar madeira. E essa aqui é para cortar porcelanato, cimento. Vou levantar um pouquinho. Você consegue pegar essa aqui e cortar porcelanato? Consegue. Mas ele não foi feito para isso. Então tem risco de você quebrar o equipamento e um risco muito grande de você machucar. Quantos relatos que a gente tem de uma pessoa perder dedo em serra mármore? Por quê? A serra mármore ela é feita para cortar um certo tipo de material. Se você pega e coloca um disco nela que não é apropriado, o fabricante não fez para aquilo,
aquilo vai dar um tranco, ele vai agarrar, ele vai andar mais, e você não está preparado para isso. E acaba sofrendo os acidentes. É aí que a gente entra em apoio aos lojistas. Porque às vezes o lojista também não sabe dar tanta riqueza de detalhe de como funciona o equipamento. Fala em lojista, tem uma história sua aí que a pessoa não queria ir no evento, mas se o Tatavo for, eu vou. Tem uma história sua aí, né? Falando de lojista, vamos falar um pouquinho aí. É portas e janelas? Parece que... Sim, Me conta essa história aí. O meu amigo Arthur, Porta de Janela, comerciante tradicional de Betim, você conhece, né? O Arthur, sim, o Álvaro, sim. O pai dele, a Mariana. Mas disse que ele não queria ir de jeito nenhum. Não queria, não. Minha esposa e a esposa dele treinam junto o Kango Jumps, que é uma botinha para pular, espécie um patins. Sim. E vão fazer uma festa de confraternização. E o Arthur falou que se o Tatavo for, que ele vai. Eu falei, poxa, é muita honra, né? Um camarada igual o Arthur, um cara legal, um cara conversado. Gostar da minha presença, da minha, né? A gente fica satisfeito. A gente vê essas histórias naturais, né? Aqui no Mercado em Construção, é para isso. Você pode deixar o seu like aí, tá? E o sininho também, porque assim que chegar novos vídeos, você vai poder assistir e também nós vamos compartilhar junto com vocês essas informações que você não tem. Estas informações você não tem em lugar nenhum. É exclusividade do Mercado em Construção. Quero falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na história que você teve lá com o Mauro de Igarapé. Ele te trouxe, puxou pela mão, levou você a Belo Horizonte, te apresentou o mercado, te apresentou a estrutura do mercado em que você está inserido hoje. Então, e numa certa oportunidade, houve uma contramão, ou melhor, houve aí um ajuste de coisas, um ajuste dessa amizade. Ele mostrou aquela amizade no início com você, que te ajudou e te trouxe até aqui em 2021, e você também, em contrapartida, pôde ajudá-lo. Como é que foi essa história? Quando eu defini em abrir a locadora, a gente começou a correr atrás quem podia nos ajudar. Meu irmão conseguiu um contato em Brumadinho, e esse contato me deixou 3 dias lá esperando e não me atendeu. Ele fez de forma educada, na hora que viu que realmente eu ia precisar, ele escapuliu, não quis me ajudar. Aí conversando com um amigo, em outra oportunidade, ele falou, não, eu conheço o Mauro em Igarapé, é muito meu amigo, vou conversar com ele para você. E assim ele fez, é o Ronildo da BC Máquinas, ele foi atrás do Mauro em Igarapé e conversou que tinha uma pessoa que é conhecido dele, que queria montar uma locadora. O Mauro simplesmente me aparece aqui em Betim, no carro dele, carro próprio dele. Sim. Ô Luiz, tudo bom? Eu sou o Mauro e tal. Vamos lá em Belo Horizonte para você comprar os equipamentos que você vai começar a trabalhar. Fomos na CSM, inclusive quem era o representante de CSM é o André. Pensa num cara espetacular também, o André. Ou seja, você foi encontrando o time de pessoas para montar uma seleção de cooperação. Foi coisa assim, de Deus colocando aquelas pessoas certas, no momento certo na minha vida. E o Mauro chegou lá, foi falando assim, você vai comprar tantos compactadores, tantas betoneiras, tantos vibrador de concreto, e foi tudo que tinha na CSM que ele trabalhava, ele foi indicando para eu comprar. Pouca quantidade, porque ele não sabia qual que seria a minha intensidade como locador, e sabia que a partir daqueles equipamentos ali, daquele dia, eu ia caminhar sozinho. Você recorda o ano que foi? Foi 2012. E depois, o que aconteceu com vocês, que vocês vieram a se encontrar? Não, aí, nessa volta, eu falei assim, não, Mauro, você nunca me viu na sua vida, você está fazendo uma coisa para mim que eu não sei como que eu vou retribuir, se um dia eu vou poder retribuir. De tão grande era aquela ação que ele estava fazendo por mim. Ação de irmão, né? De irmão, um cara que ele nunca tinha visto. Ô Mauro, aquele abraço, você sabe disso, eu gosto de contar. Então, quando eu procurei o Mauro e tive essa ajuda dele, de coração... Mauro da Igaraloc. Igaraloc. Eu tive uma Pode falar com ele, fala com ele aí. Ô Mauro, você sabe disso, eu já tive mais de uma oportunidade de agradecer, e eu vou contar essa história aqui, porque todo mundo precisa saber que não precisa puxar o tapete de ninguém, que a gente consegue ajudar o outro sem te atrapalhar, sem te atrasar, e você representou muito na minha vida. Olha que vai fazer 10 anos, hein, Mauro? Eu não esqueço de você. Aí voltando, eu falei com o Mauro que
não sabia como agradecer o que ele estava fazendo por mim. Ele, deixa pra lá, o Mauro é um cara espetacular, deixa pra lá, não sei, nem lembro os detalhes, mas é mais ou menos isso. Aí, tempos depois, o Mauro era muito forte de Igarapé e um dos melhores clientes dele era a concessionária que cuidava da BR-381, que cuidava de Belo Horizonte até São Paulo. E essa empresa, ela alugava do Mauro naquela época, um exemplo, R$15 mil, era um excelente cliente para o Mauro. E esse cliente me procurou e queria um novo fornecedor. E veio atrás de mim, era o sonho de consumo de qualquer locadora. Eu pegar um cliente com esse montante de locação, era tudo que todo mundo queria. Mas como se tratava do Mauro, essa pessoa que eu sempre... Nossa, o carinho que eu tenho pro Mauro é muito grande. Eu fui lá, na loja do... Aí você pegou seu carro, você fez a mesma coisa. Recebi o cliente aqui, entendi o que estava acontecendo. Fui atrás do Mauro, peguei meu carro aqui, igual você está falando. Fui atrás do Mauro, na loja dele. Mauro, fulano de tal me procurou e quer locar na minha loja. E eu não posso fazer isso sem te comunicar. Eu sabia exatamente o tamanho que era o cliente para um locador. O Mauro bateu nas minhas costas e falou: Luiz, você lembra que você falou que não sabia como? Olha aqui, cara, se eu contar isso 10 vezes, eu me arrepio 10 vezes. Você lembra que você falou que não ia ter como me retribuir aquele favor que eu fiz quando você abriu a loja? Você acabou de me retribuir, tá pago. Não é que precisava? Olha aqui. Não precisava ser retribuído de forma nenhuma, mas está pago. Aí o Mauro foi lá, ajustou com eles, atendeu eles mais um período, acredito que mais uns 6 meses. A empresa, quando veio me procurar, eu lembro exatamente que eu falei pro gerente da empresa: não sou louco, não sou rico, não sou preguiçoso, mas eu não posso te atender. Ele: mas por que você não pode me atender? Porque vocês são clientes do Mauro, eu não posso fazer isso com o Mauro. Não, mas não tem nada a ver, eu não posso te atender. Agradeço de coração, eu não vou te atender. E aí a história volta a nos mostrar que vale a pena ser correto, né? Agora, o que nós estamos vendo aqui com a fala do Luiz, o Tatavo Colete, olha só os nomes, né? É porque alguns te conhecem como Luiz Otávio. Na verdade, ninguém me conhece como Luiz Otávio. Só oficialmente, quando você vai com seus documentos, né? Mas é o Tatavo. É engraçado que quem acha que não tem a liberdade de me chamar de Tatavo, e fala: não vou chamar de Tatavo, nem sei se pode ou não pode, me chama de Gustavo, que é pior. Ô, Gustavo, eu atendo, né? Lógico. Mas o Tatavo é de coração, né? Tatavo Colete. Tatavo Colete. É nome e sobrenome, né? Já dá o CPF, dá endereço, dá tudo. Tatavo Colete. E olha, outra coisa. Berço, gente. Berço. Aqui no mercado de construção nós estamos falando disso. Berço. A pessoa nasceu assim. Cresceu assim. Zarinha e Colete. E os meninos da Brasileia, né? Os meninos ali. Agora, uma coisa interessante que nós estamos aqui destacando, falando um pouquinho aqui da Colete, Loca Tudo, eu queria falar um pouquinho sobre o cliente, aquela senhorinha, o senhor que chegou aqui, né, para comprar. Ele tem ali o pleno atendimento. Nós queremos até parabenizar você pelo a sua excelente guarda de proteção ali. Ao que você chega ali, você tem aquelas pessoas para atender. E outra coisa, viu? A gente percebe que logo de início é feito aquelas perguntas básicas, igual você falou. Então, o seu funcionário é treinado, ele é educado para aquela venda. Isso é muito importante. Agora eu gostaria que você falasse para toda a Betim, para toda Minas Gerais aí. Fica à vontade aqui no Mercado de Construção para você falar mesmo sobre o seu negócio, a sua forma de negociar e a importância que é ter os equipamentos ou locados ou comprados, ou a manutenção preventiva do equipamento. Por favor, fique à vontade.